Já estamos ao vivo? Vocês estão vendo a gente? É um prazer receber vocês mais uma vez aqui no Pode Sonhar, o podcast mais sonhador do nosso YouTube. E se você que está assistindo aí não sabe o que a gente faz aqui, a gente fala de vendas da forma mais inusitada possível. E hoje o nosso tema é sobre como a gente vende aquilo que o nosso cliente não entende. Cara, esse podcast vai ser uma viagem, porque nesse podcast eu sempre aprendo muito com quem eu trago aqui. Mas esses caras que eu trouxe aqui, eu aprendo desde que eu não sabia. Um deles eu não sabia de nada, ele me ensinou muito. E eu digo que esse não vai ser nem um podcast, vai ser uma reunião, né? Eu vou estar conversando com eles e abrindo a mente de vocês para o que vocês vendem. Eu não sei o que você vende, mas se a gente consegue vender aquilo que o cara nem entende, a gente consegue vender qualquer coisa. Então, fica aqui com a gente, assiste, vê as sacadas, porque lembra, você não precisa de muita coisa, não. Você só precisa de um segundo, de uma sacada para mudar o negócio, para mudar onde você está, né? Sempre é o próximo passo, sempre é o que a gente ainda não fez que vai levar a gente para o próximo nível. Então vamos lá, né? Mais uma vez falando de tecnologia. Vocês sabem que eu sou um amante da tecnologia, eu gosto muito. Não sei a parte técnica, mas estou sempre ali por dentro, porque eu entendo que é um processo de evolução, né? Nós, como sociedade, nós estamos em evolução constante, o planeta está em movimento constante. Como é que nós, né, poeira de universo, não vamos estar em evolução constante? E as automações, a tecnologia, ela nos possibilitou isso. E eu vou apresentar para vocês o meu primeiro convidado. Eu vou começar por um convidado assim que eu tenho um amor especial por ele, que tudo, muito que eu sei, eu aprendi com esse cara. Ele me trouxe assim no mundo e me trouxe para o mundo dos negócios e me ensinou muita coisa. Então eu tenho um vínculo muito mais do que só de reconhecimento e gratidão, tem um vínculo de amor, porque eu acho que quando você passa muito tempo aí, você aprende a amar a pessoa. Que é meu querido Daniel Barbosa Neto. Ele é a máquina, o homem, a besta enjaulada, vulgo CEO do Guará. É isto, meu querido. Apresente-se pra gente. As pessoas que sabem que você ama falar no microfone. Olha, tá sendo realmente um desafio para esse podcast hoje. Tá tudo certo. A gente começa a suar debaixo do sovaco, né? Ixi, tá tudo bem, meu filho. Relaxa, que é assim mesmo. Dani, você não era gestor. Hoje você é gestor, mas a sua veia aí veio da tecnologia, né? É isso mesmo. Eu me formei em engenharia da computação e a minha história é muito engraçada porque na verdade, eu falava que eu odiava pessoas, do fundo do coração. Então, e hoje trabalha com pessoas. Que não, meu negócio é computador. Meu Deus, lidar com pessoas são muito complicadas. Eu acho que tem gente que se identifica com isso também. O mundo não dá volta, o mundo capota, né? Mas está sendo um prazer poder participar do podcast com você, com Ellison, com o Klaus. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal, bem interessante. Vai ser sim. E já deu o meu spoiler, o meu próximo convidado é o Klaus Keller, né? O nome precede o homem. O Klaus é um desenvolvedor, é também programador. Tinha raiva de pessoas, Klaus? Você foi para a parte da tecnologia porque não queria lidar com pessoas? Então, na realidade, eu vivi mais ou menos o mesmo processo que ele, né? Inclusive, há pouco tempo eu descobri que não gosto tanto de programar. Na verdade, eu não gostava de estar com pessoas. Mas Entendi. isso é uma coisa que a gente está trabalhando e a gente tem buscado criar e trazer essa humanidade para próximo da gente. Percebemos que estar só não é bom. Não é bom. E uma coisa interessante sobre programação. Quanto mais a gente programa, a gente está encontrando solução para pessoas. Então, eu acredito, isso é uma crença minha. Quanto mais a gente cria solução para pessoas, eu tenho que entender essas pessoas. E eu só entendo essas pessoas convivendo com elas. Aí que louco. O mundo realmente capota. E o Ellison, que é meu aprendiz aqui o meu padawan, né, meu querido? Isso mesmo. O Ellison é um convidado que também está aqui para aprender junto com o pessoal. Também tem uma veiazinha na tecnologia, né, querido? Isso, eu comecei minha formação no IESAN, né? Aqui Depois... são todos filhos do IESAN. IESAN, por favor, me patrocina. O IESAN ainda existe? Estácio, Não, agora Estácio agora Estácio IESAN. Estácio comprou a parada toda, né? Comprou. E aí eu comecei fazendo engenharia da telecomunicação lá. Fiz até o 4º semestre. Quase não fui pro 5º, porque eu conheci o Guará. Porque eu te tirei. E o Guará entrou na minha vida. Olha só. Não, mas calma, gente. Não é que o menino não fez faculdade, porque eu não deixei. É que ele se encontrou em outra magia aí do Hoje eu acho que eu marketing. não consigo trabalhar lá com aquela rotina, de frente pro computador parado, sem que tá fazendo coisas novas, gravando pessoas, fazendo conteúdo acontecer.
E assim, eu acho que nesta mesa eu sou a pessoa que mais não entende da parada, né? E por isso que eu vou perguntar. Então, eu vou ser muito chata para vocês hoje, que eu vou perguntar porque eu gosto, eu sou uma curiosa nata, eu gosto muito. Klaus, conta aí pra gente sua história. Você tem uma empresa aqui em Castelhano. Olha, uma curiosidade muito louca. A gente estava em São Paulo, eu estava com o Daniel em São Paulo, a gente estava fazendo uma visita na Bossa Nova, que não sei quem conhece aí, ela é uma incubadora de startups, né? E aí a gente estava falando lá e eles falaram, nossa, mas lá no Pará a gente ainda não tem nenhuma startup que a gente investe. E a Bossa Nova, ela é uma das mais conhecidas. Eu não sei se você conhece a Bossa Nova? Não. Eles investem, um fundo que só investe em startup. E eles disseram assim, no Pará a gente ainda não conhece nenhuma startup, nenhuma empresa de tecnologia que vale a pena investir. Eu falei, não, calma aí, que vale a pena, tem muitos. É só que a gente ainda não soube se comunicar com a galera aqui do Sul e Sudeste, assim como, né, o pessoal do Sul e Sudeste às vezes não consegue falar a nossa língua aqui, né? E aí, quando eu conheci o Klaus, que aí, gente, não sei se você que está me assistindo, você mora no Parque Paraíso? Você sabe aquele aplicativo que gera aquele QR Code que revolucionou a nossa vida? Pois é, meus queridos, aquele aplicativo que revolucionou a nossa vida, que gera aquele QR Code para os nossos visitantes, que cessou aquele tanto de ligação que a gente tinha que fazer para a portaria, o pai desta criança é o Klaus. Ele que criou o You Can Condom. Mas me conta aí, como é que nasceu sua empresa? Bom, E como é que é de ser um empreendedor na área de tecnologia aqui também em Castanhal, né? Bom, primeiro, a minha história surgiu lá em 1997. Né? Eu lembro que quando abriu o shopping em Belém, criou-se um curso de desenvolvimento. E a minha origem é uma origem que sou descendente de japonês. Meu pai é agricultor até hoje. E eu disse, não, eu não quero fazer agricultura, eu quero conhecer algo novo. E eu sempre tive essa vontade de aprender coisas novas. E acabei fazendo um curso de programação na época. E terminei o curso, fui passar um tempo no Japão, passei quase 3 anos no Japão, aprendi um pouco de como funciona. E lá é tão tecnológico quanto dizem que é? De fato é. Para você ter uma ideia, no período que eu vim em 2000, foram surgir alguns softwares para cá em 2014, por aí. De coisas que já tinha em 2000 para lá. Não, você me contou uma curiosidade agora no off, que na Noruega tem uma hidrelétrica que não tem pessoas, é tudo automatizado desde 1970. Desde 1970, assim, pra gente ver. Hoje está mais rápido por conta da globalização, né? As conexões que a internet permitiu, tornou o conhecimento mais difundido para a gente aqui das Américas, né? Mas para lá o pessoal, eles são muito mais adiantados que a gente, né? Eles estão em outro nível. E assim, né, eu não sei, mas dizem que quando a pessoa já chega num certo nível, ela olha de forma diferente. Você acha que a sociedade vai chegar num momento que ela vai olhar e vai falar assim, não, peraí, a gente evoluiu demais, deixa a gente dar um passo para trás? Na realidade, assim, a sociedade, eu vejo que ela evoluiu muito no segmento tecnológico, né, de informação, de coisas que estão vindo, que vem em massa, mas na realidade o que se deve mais aprender não tem se aprendido, que é quem você é, né? Eu vi agora ele conversando e falando, não, eu saí de uma área e vim para outra, porque ele se entendeu. Então, um dos grandes desafios que nós temos é exatamente usar a tecnologia de tal forma que vai te auxiliar a você se entender realmente e usar a tecnologia a seu favor. Então, hoje o que eu vejo acontecendo com jovens, a maioria das pessoas, é que a tecnologia tem engolido essas pessoas. Então, elas deixam de ser que elas são verdadeiramente e passam a ser um objeto que está sendo criado aí pela grande massa aí que está dominando o mundo. E assim, até certo ponto, até onde isso é saudável, né? Porque a gente a geração que vai nos preceder, né? Depois de nós, vai ser essa geração que foi uma geração totalmente criada e incubada dentro da tecnologia. E a gente começa a pensar, o que essa geração vai fazer pelo futuro? E se você tiver que pensar, assim, Daniel, qual seria o ponto que você daria de adendo para isso mesmo, né? Como é que essa geração vai criar um mundo para a gente? Tem aquele ditado, né, que pessoas fortes criam tempos fáceis, né? Tempos fáceis Tempos fáceis criam pessoas
fracas, né? Ou tempos fáceis criam pessoas fortes. Então a gente vive num mundo, ele é cíclico, né? No caso, tempos difíceis criam pessoas fortes, pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas. Então, talvez essa geração que vai vir seria uma geração que as coisas ficaram muito fáceis para elas, né? E tudo automatizado, né? As pessoas, esses dias eu estava assistindo o Wall-E. Vocês já assistiram aquele filminho? O que veio na minha mente foi esse O filme Wall-E. agora. Vocês já assistiram? Sim. Um filmezinho da Pixar, que é um filme de 2003, altamente contemporâneo, que eles foram evoluindo num nível que as pessoas não andavam mais. As pessoas só ficavam deitadas numa Esteiras, né? numa esteira flutuante, e aí eram obesos, mórbidos, não interagiam com outras pessoas, inclusive até indico, se você que está assistindo aí, vai assistir esse filme. É um filme antigo, mas que, assim, é um retrato da realidade, porque tudo está muito fácil. Tudo você não tem mais desafios, né? Grandes desafios, e aí também é uma coisa que vai e volta, porque eu não tenho grandes desafios físicos, mas vai programar para você ver se não é um desafio, Fernando. Exatamente. Hoje a gente está aí com o ChatGPT, né, que é a tecnologia Sim. de inteligência artificial. Me fala aí, como é que vocês acham que vai ser escrito os próximos TCCs? Nunca mais um TCC vai ser escrito da forma raiz de se escrever, que você joga lá e tá tudo para você. A gente teve um podcast, inclusive, só falando sobre o ChatGPT, ensinando a usar, que a gente usa no Guará e nas empresas para fazer cronograma. Né, cronograma, o que está em alta, o que pode ser feito, o que a gente vai fazer essa semana, qual a trend da semana, eles ajudam muito. Mas lá aquilo é um mundo, são mais de 40 terabytes de informação, de palavras, para poder passar para a gente. Assim, você não tem que ter esforço nem para entrar da informação. Você digita ali, pergunta e um robô te responde. Né? E isso, às vezes, me dá uma preocupação de onde a nossa sociedade vai chegar. Inclusive, a gente falou uma vez sobre... até onde isso também tira empregos, né? Você é o cara mais para poder me falar isso. Você acha que o seu aplicativo tira emprego? Na realidade, ele vem para ajudar, né, e não tirar emprego. Né? O que acontece, que eu sou polêmica mesmo. O que acontece é que muitas vezes as funções, os procedimentos estão sendo feitos de formas errôneas. E quando você adiciona um sistema que realmente está ali pronto para lhe atender, você acaba percebendo que algumas tarefas podem ser retiradas do meio do currículo de alguém. Por quê? A automatização vai conseguir ajudar nesse processo. Controle, né? E sem erro também, né? Porque a automatização, uma vez que você programa, é o funcionário perfeito, porque não erra, não cansa, está o tempo todo fazendo o que tem que ser feito e facilitando o seu processo, né? Em todos os... Eu coloquei para a gente lá dentro do Guará, a gente começou a mexer com a automatização primeiro do call center, depois os botzinhos do WhatsApp para melhorar. E aí a gente foi vendo assim, o nível de produtividade que isso gerava para a equipe. Antes, quando um vendedor tinha que ele ligar número por número, levar o celular no ouvido, depois desligar, botar número por número, levar. Agora não, o cara senta, bota um headphone e aí a ligação, ele não tem mais esse tempo que parece ser irrelevante, mas você junta isso numa semana, junta isso num ano, aí, e você tendo a possibilidade de estar tudo sendo digitado lá muito rápido, né, faz a produtividade do cara ir lá para cima. Eu concordo que não tire empregos, tá? Faz com que as pessoas evoluam. Mas eu fui provocativa porque existe mesmo uma cultura popular de que automatizar o processo faz com que pessoas percam seus empregos, faz com que as pessoas não consigam... que a gente está tirando o emprego muito pelo contrário, eu estou fazendo você que não estava querendo se qualificar, correr atrás, porque se você não se qualificar, de fato, vai vir um aplicativo que vai fazer por você, vai vir um software que vai fazer por você, e você vai fazer o quê? Né? Você tocou exatamente num ponto bem importante. Você trazer um software de qualidade vai exatamente proporcionar que você se torne produtivo. Então, se você já está focado no que você é bom, você vai poder fazer muito mais. Então, a proposta que nós temos como empresa e como software é exatamente focar nesse ponto. No que você é bom, o que você precisa de tempo. Então,
A nossa proposta é exatamente trazer com que você, usando o nosso software, você consiga ter mais tempo para você pensar no que você vai fazer. E para facilitar você para a ter galera... mais tempo, porque você descansado, você produz muito mais. Para facilitar para a galera que tá assistindo a gente aí, quando falar a palavra software, né? Cara, veio uma coisa difícil, mas tu contou na nossa conversa sobre o que tu criou pro cara do tabaco. Ah, sim. De uma forma mais fácil para a pessoa entender, tipo, o serviço que ela tem e o que tu pode fazer por ela. Exatamente. Na época, eu era um amigo, né? E ele disse, Klaus, eu preciso de que você gere esse cálculo que eu faço manual. Então, às vezes, você tem alguns cálculos, você está usando algumas planilhas e simplesmente porque... Daniel entende bem disso, que o Daniel é o rei das planilhas. É por isso mesmo, porque ele é o cara da planilha e eu citei isso aí. E é algo bem específico que você pensou e a gente consegue chegar ali com um software e criar um módulo específico e atender aquele cálculo. Algo que é tão simples na sua mente, a gente transforma isso em um processo muito mais simples, porque você acaba podendo, ao invés de estar perdendo tempo treinando pessoas para aprender o cálculo, você tem tempo de estar vendendo seu produto, porque o cálculo já está pronto no nosso software. Só faz alimentação. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de automatização de processo, de software, né, a gente fala muito sobre produtividade. Mas tem um outro lado também que eu acho que vale muito a pena, que é entregar a solução para o cliente, assim, resolver um problema que ninguém resolve ou que tem um atraso nessa resolução. Então, assim, quando a gente procura um software, não é que eu queira necessariamente ter mais produção. Não, mas eu quero deixar aquele trabalho mais confortável para o meu usuário, para o meu funcionário, mas sempre pensando na melhoria do atendimento, que é isso que vai trazer o melhor retorno para as empresas. É que chega um ponto que o produto virou commodity, né? Sim. Porque a gente começa a ver muitas pessoas fazendo a mesma coisa que a gente e qualidade já não é mais diferencial. Antigamente as pessoas falavam, não, por que eu compraria de você? Porque o meu produto tem mais qualidade. E no mercado hoje, os produtos ter qualidade é uma obrigação de quem se aventura a empreender. Porque se você não tem qualidade, assim, uma verdade básica, você não tem qualidade no produto ou serviço que você vende, você vai falir sozinho. Você não vai precisar de concorrente para poder fazer você cair no seu negócio. Porque o cliente é muito consciente, ele vai parar de consumir com você. Então, qualidade é de praxe, a gente tem que ter qualidade. Mas o que vem tomando espaço é a experiência, né? É o quanto eu facilito para o meu cliente nesse mundo que não é mais dinâmico, ele não é, eu falo que não é, já foi dinâmico, hoje o mundo é frenético, né? As pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito fácil e aí reflexo daquilo que a gente falou sobre a geração ser uma geração imediatista, que gosta das coisas mais fáceis, que gosta da coisa na mão. Então, o software ele vem para poder melhorar a experiência do cliente, né? E entregar para o cliente aquilo que nós, às vezes, não conseguimos. Eu tinha um problema, imagina, a gente com uma base de cliente ativo dentro do Guará de 30 mil clientes, né? E o cliente quer agendar uma cortesia. E a gente fazia esse agendamento por telefone. O cara ligava, a gente botava uma planilhinha ali. E aí imagina o final de semana que está querendo vir 2.000 pessoas. 2.000 pessoas tentando ligar para falar com você numa única linha de telefone, era um inferno, entendeu? As pessoas ficavam chateadas, frustradas e diminuía a experiência dele muito. O primeiro contato que eu tenho com você, a minha experiência já é ruim, já é uma experiência de espera, já é uma experiência de me sentir não especial, porque as pessoas querem ser especial. E eu sinto que muito da automação é esse sentimento de se sentir especial, né? De exclusividade. Eu lembro a primeira vez, um testemunho. Era aniversário do meu filho, de 1 ano. E eu fui fazer aniversário do meu filho lá no condomínio que eu moro, que foi você que fez o aplicativo da gente. E aí eu comecei, não era nem aniversário, era mesversário, enfim. E aí eu comecei a mandar para os meus convidados os QR Codes, que já vem personalizado, com o nome, dizendo a data e tal. Aí o pessoal começou a falar assim, nossa, que chique, hein? A sensação daquele cliente foi de quê? De exclusividade. Nossa, veio um QR Code com o meu nome. Pro funcionário foi, graças a Deus, que não tive que passar por uma lista, que eu não tive que ficar atendendo o telefone, porque o telefone de um condomínio também é frenético, o tempo todo ali ligando. Pro cliente,
né, final ali, que era o meu convidado, ele se sentiu especial e você conseguiu fazer o que você se propôs, que era facilitar ganhar tempo, né, e produtividade para o funcionário e fazer o cliente ter uma boa experiência. Eu acredito que é muito sobre isso, é como a gente proporciona, através da automação, a qualidade da experiência do cliente. A gente sente essa dificuldade no Guará hoje, porque o nosso negócio é muito pessoal. Assim, eu digo pessoal porque é diversão, parque aquático, você tem que mergulhar, tanto que a gente fala, nosso slogan, que inclusive a gente tem que começar a pensar nesse slogan, que é a diversão de verdade, né? E a gente tinha esse negócio da diversão de verdade no Guará, não tem, né, da diversão de verdade, por quê? Porque todas as outras diversões, elas seriam simuladas ali, né? Eu estou jogando, ou estou assistindo alguma coisa, mas não estou me divertindo de verdade. E com a atualização de tudo, a gente também tem que se inovar. Fica até a dica aí, o Elis, Daniel, porque as pessoas procuram, de fato, né, o que mais proporciona experiência para elas. Eu tive recentemente na Disney e os brinquedos mais cobiçados não são as montanhas-russas. Os brinquedos mais cobiçados são aqueles que te levam num nível de imersão, assim, absurdo do negócio. E aí, eu nem sei se eu devia falar sobre isso, mas enfim, a gente está conversando, enfim. O novo brinquedo da Disney, que foi o que estreou agora, que é eles conseguiram casar tanto o físico com o sensorial ali da tecnologia, que foi o brinquedo do Guardião das Galáxias, que você literalmente entra em uma montanha-russa, que você entra numa imersão, assim, lá é tudo escuro, aí tem um monte de holograma, os negócios, você vai entrando, aquilo é uma loucura, e eles conseguiram casar as duas coisas, e é o que eu penso. A humanidade está caminhando para coexistência entre o que é tecnológico e o que é vida real. Eu acredito que a humanidade está caminhando para isso. Até as coisas que nos rodeiam estão mostrando isso, né? Que a gente está caminhando para essa... Porque houve um momento em que se apostou tudo só na imersão. O metaverso está aí para dizer isso. Mas muitas empresas começaram a parar de investir no metaverso para começar a investir ali em outros níveis de experiência. O Facebook mesmo, o Google mesmo demitiu a galera que estava estudando sobre o metaverso, assim, geral. E falaram, não, peraí, deixa a gente estudar um pouquinho mais de como é que talvez isso aqui vai acontecer. Vai, mas não vai ser 100%. Bom, essa é a minha visão, né? O que vocês pensam sobre isso? Que não é 100% mais esse negócio de se imergir totalmente no mundo digital. Eu acredito que é tentar casar as duas coisas. Acho que não vai ter a imersão 100%, porque houve uma época que o pessoal acreditava que em pouco tempo nós seríamos a nova Matrix, assim. Vocês não vão mais viver, vocês vão ficar aqui dentro e vão fingir que vivem. E hoje eu já vejo que não é assim, que as coisas estão caminhando para coexistência. Vocês percebem isso também? Na verdade, eu vejo isso como um desafio, né? Primeiro que eu tenho tenho 2 filhos, um de 4 e um de 8 anos. Então, nós que eu já considero adultos, a gente consegue dividir esse mundo. Mas o pessoal jovem mesmo que está ali, que os pais não têm muitas vezes tempo para acompanhar essas crianças, eles acabam não sabendo diferenciar isso aí. Então, eles acabam imergindo ali, ficando totalmente perdidos, não sabendo o que fazer, não sabendo como sair, que é o pior, né? Então, por isso que a gente tem visto aí uma geração, meninos de 12, 13 anos, totalmente ansioso. Sim. Né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem com a tecnologia é não permitir que isso aconteça. E né? Então, você acha que foi isso que começou a fazer as grandes multinacionais que trabalham com tecnologia começaram a entender que, calma aí, a gente tem que equilibrar, porque isso é uma responsabilidade nossa, né? O impacto social que é nossa responsabilidade. Então, você acha que foi que as próprias multinacionais começaram a entender que, calma aí, a gente tem que equilibrar isso porque a gente está numa geração de ansiosos, de fato, crianças ansiosas. Eu acho que especificamente sobre o Google, né? Acho que a gente estava tendo uma conversa essa semana. Né? Na verdade, o Google ele acordou que ele falou assim, qual é o propósito do Google, né? É conter todas as informações do mundo, alguma coisa desse tipo. Reter todas as informações. E aí eles estavam colocando um esforço e tempo e dinheiro para desenvolver o metaverso. E aí veio o chat GPT, e aí transformou. As pessoas estão deixando de procurar as coisas no Google simplesmente por usar o chat. E por quê? Porque eu, como passei a usar, né, na criação do
Desculpa te cortar, Daniel. Nada. Tipo, quando tu pergunta pro Google, ele tem que ser bem específico. E ele te entrega muita coisa. E Sim. quando tu vai falar com o ChatGPT, é como se fosse conversando contigo agora. Tipo assim, ele te dá um negócio direto, como se fosse uma pessoa mesmo, não E aí computador. reforça o que eu acredito que é essa coexistência. As pessoas querem conversar, as Sim. pessoas querem criar conexão, as Só pessoas... pra ter noção, tipo, eu não falo assim, eu quero isso. Eu falo assim, eu gostaria, faz dessa forma. Tipo, eu falo como se fosse pedindo mesmo uma pessoa de forma educada. Aí eu perguntei. Pô, eu tô sendo educado com Aí um eu robô. perguntei assim, tu gosta de ser tratado dessa forma? E respondeu que sim. Que como uma pessoa gosta de ser tratado bem, ele também tem sentimento, ainda colocou entre aspas. Eu fico muito louco. É interessante isso, porque a gente que vem desse mundo de tecnologia, a gente percebe quando... Eu lembro do filme O Exterminador lá atrás e basicamente o que está acontecendo é algo muito próximo, se a gente for ver a realidade, né? Então, alguns filmes futuristas que a gente viu lá em 2002, eu sempre digo hoje está acontecendo. que o filme ele é só um retrato do futuro. Exatamente. É um retrato do futuro. A gente acha que o futuro vai ser de um jeito e a gente primeiro alguém idealiza e no futuro alguém realiza. Exatamente. É sempre assim que eu vejo. Alguém Mas muitas séries aí estão mostrando fins trágicos, E né? aí, já... Sobrevivência, que a galera lá... 1997 lá da- lançou Matrix, né? Há quantos anos? Quase 30 anos atrás. Lançou-se Matrix, um filme que pra mim não tem mais contemporâneo do que ele. Acha que pode acontecer isso? A gente pode entrar numa nova Matrix aí? Se a gente prestar atenção, vá no restaurante e vê pelos horários, né? Por idade. Você pode perceber, geração X, Y, Z, você olha, os caras estão conversando pelo celular, mandando mensagem para você que está bem aqui. Então, essa roda que a gente está tendo, esse bate-papo, são coisas raras de se ver. Quando você vê uma galera acima de 35, 40 anos, você já vê as pessoas conversando. Então, é notório que isso está acontecendo, né? Então, está vendo uma geração aí na frente que eu falo com as pessoas, essa geração que está vindo é uma geração que quem pensar um pouquinho a mais vai dominar o mundo. É verdade. simples A assim. velha história de quem tem um olho... como é que é aquele... Minha mãe falava isso. no mundo de- Caolho em terra de cego. rei. caolho em terra de cego, errei. Quem tiver uma ideinha fora da caixinha vai conseguir dominar o negócio. E até por isso, talvez, as grandes multinacionais também tenham dado um passo atrás no desenvolvimento das realidades virtuais, né? Porque viu que na verdade, quem ainda está mandando no consumo mundial não é a geração Y, X e Z, né? Exatamente. Qual a nossa geração? Nós Eu somos os nem- milênios. Não, eu Não, sou você milênio. não. Vocês eu não sei. Vocês têm que saber Sim, qual mas- geração vocês são. Mas é justamente isso, né? Viu que ainda tem um público muito forte que ainda valoriza muito experiências pessoais, que percebe, na verdade, os malefícios desse mundo digital de uma maneira muito intensa. Então, falando, não, vamos dar um passo aqui para trás, porque quem paga as contas no final né, da conta ali é a geração que está, né, acima de 30, 35 anos ali, né, acima. E é isso, mas me assusta ainda esse chat, porque até hoje não tem propaganda nele ainda, né? E aí eu acho que em algum momento, alguma grande vai chegar e vai falar assim, eu não vou entregar o que você quer, eu vou entregar o que estão me pagando para te entregar. Não, mas Porque quando a gente dizem não que paga a ferramenta, é isso, né? Quando você você não é o paga a ferramenta, produto. você é o produto. se você usa algo e No- você não paga por isso, você é o produto. No início aqui da nossa conversa, você comentou de alguns países, Noruega, Japão, Sim. e eu tive a oportunidade de estar lá e onde os maiores índices de suicídio do mundo está onde? No Japão, né? Não tem homicídio, mas suicídio tem a rodo. Então a gente vê um país que estava muito à frente em 2002 já, hoje está muito à frente, né? Então eu não sei até onde essa inteligência artificial vai. Todo mundo está dizendo que não vai ser criado, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu também. Porque é exatamente essa questão. Porque o impacto social vai ser muito grande. Imagina o tanto de pessoas que irão ficar desempregadas se as empresas começarem a adotar essa inteligência no seu dia a dia. Vai ser muita gente. Mas não é só pelo desemprego em si, né? Mas é pela falta de ocupação, porque Exatamente. né, quanto mais tecnologia, mais produtividade, mais riqueza o país gera. Mas ok, então vai chegar um momento que vai ser tudo automatizado, as pessoas talvez possam ter, né, condições de sobreviver sem necessariamente trabalhar, mas e aí? Como é que as Quem pessoas vai vão comprar? lidar? E como é que elas vão lidar com a sociedade das pessoas?
né? Porque as pessoas não sabem ficar literalmente paradas e ociosas. Elas têm que estar sempre em movimento, em comunicação. Então, assim, O quanto ser mais humano tecnologia é vem e tira isso da gente, mais Você- frágil a gente vai ficando emocionalmente. Vocês que são. Vocês começaram o podcast falando, não gosto de pessoas. Mas no final das contas. Não, perdão. Eu procurei trabalhar com tecnologia porque eu tinha uma certa dificuldade de lidar com pessoas. Não, eu não gostava mesmo. E Eu até- tentei apaziguar. Já tentou retratar, mas É, eu não gostava tentou mesmo, retratar ainda. E até um adendo aqui, né? Você falou assim que você talvez aqui, se fosse a única que entendia menos de tecnologia, Entendia né? menos. Mas eu acho que é o contrário, assim, né? Que talvez você não tivesse tão adiantada. Eu vejo literalmente o contrário, porque nós que viemos da tecnologia, a gente menosprezava esse tipo de interação e comunicação com as pessoas. E quanto mais a gente se aprofundou na tecnologia, mais a gente percebeu a importância de se comunicar com as pessoas. E tem uma hora que a Exatamente. chave vira. Fala assim, cara, eu preciso saber de tecnologia, mas eu preciso entender o que meu cliente quer, o que eles esperam disso, qual a solução que eu posso entregar para eles. Então tem um momento que você só precisa saber de tecnologia, sabe? Entender um pouco, Porque a mas você tem que tecnologia entender sempre muito mais é de igual pessoas. matemática, né? Ela vai ser a mesma. Código é código. 2 mais 2 é 4 no Brasil, é 4 na Noruega, é 4 na China, é no Japão, enfim. Tecnologia é isso. Você vai fazer uma programação, o código que você usar aqui vai ser válido em qualquer lugar do mundo. Pessoas não. E eu sempre falo sobre isso porque o pessoal que vende, né, acha que ser bom vendedor é ser simpático. Mas não é. Você falar muito não é sinônimo de que você é um bom vendedor. Você é um bom vendedor quando você entende com quem você está falando. E toda vez que a gente conversa com uma pessoa diferente, é uma necessidade diferente, é uma vontade diferente, e logo vai ser uma forma de fazer venda diferente. Sim. E quebra por terra essa realidade do que as pessoas acham que vender tudo igual, que a gente não tem que, né, se personalizar. Então, diferente da tecnologia, que é válida em qualquer lugar do mundo, ela é a mesma, né? A gente vai estar transmitindo aqui um vídeo que está sendo transmitido e dá para assistir ele aqui no Brasil, dá para assistir em qualquer lugar do mundo. A relacionamento com pessoas, não. Né? Você chega... A gente estava conversando esses dias num jantar de negócio, estava eu e o Daniel, e aí o pessoal estava contando umas experiências deles, que eles tiveram fora do Brasil e que sentiram que as pessoas eram muito grossas, né? Que o brasileiro, ele é muito acolhedor, ele é muito cheio dos mimimi ali. E eles falaram, não, o garçom virou para mim, eu fui perguntar pro garçom, eu pedi uma coca, que a coca não tinha vindo. E o garçom virou e falou assim, se você pediu, a coca vai vir. Eu falei, pô, precisava me bater. Eu fiquei com vergonha de pedir o cardápio. Aí, eles dando testemunho de falando. Não, eu perguntei para ele, olha, você pode trazer o cardápio? Você quer me ensinar a fazer o meu trabalho? Então, nós brasileiros, a gente tem, né, um tato muito intimista na conversa. E quando você vai vender, você tem que se adequar. Inclusive, a forma de vender aqui no Pará é uma, a forma de vender no Sudeste sul do Brasil é outra, porque são valores diferentes, são pessoas diferentes e no nosso país, que é um país continental, são culturas diferentes, culturas bem diferentes mesmo. Você é de onde? Eu sou daqui. do Você é Pará. daqui, mas você tirou um ano. Olha, eu vivo para ser programadora, tá, Daniel? Eu quero virar. Quero ser uma desenvolvedora. Sabe por quê? Porque o Klaus se permitiu um ano sabático. Conta aí pra gente esse ano sabático. Mais ou menos, né? Na realidade, quando eu voltei do Japão, né, no ano 2000, eu fui fazer um estágio. Tipo, não, eu preciso, bora ver o que está acontecendo aqui no Brasil. E fiz o vestibular, estudei 4 meses, eu digo que me passaram, né? E foi engraçado, porque no meu primeiro ano eu fui fazer um estágio, eu saí de um lugar que eu estava ganhando em torno de $2.000 naquela época e fui ganhar R$100 como digitador. E foi muito interessante isso. E nesse período que eu estava ali, eu percebi que tinha alguns detalhes que nunca acontecia. Então, a gente sempre precisava da equipe de desenvolvimento, sempre precisava buscar o programador. E durante esse processo, as pessoas que eram responsáveis pela área de TI na época adoeceram e me largaram a bomba na mão. E acabou que eu tive que ir para a casa do programador 6 horas da manhã numa segunda-feira, porque eu precisava que ele resolvesse meu problema. E acabou que em cima disso, cheguei com o dono da empresa, isso eu tinha 21 anos. Isso aí eu faço. Vou fazer o sistema para você. Posso? Isso eu estava no primeiro ano de faculdade. Ele disse, tu consegue? Ele disse, me dá aí 3 meses. E foi muito legal na época. Em 3 meses eu consegui desenvolver o primeiro sistema
que a gente acabou criando nessa empresa e foi muito interessante. E na época era 5 unidades, ele disse, não, coloca nessa primeira unidade e bora ver o que acontece. E aí 2 meses depois a gente colocou nas 5 unidades. Mas como surgiu? Surgiu exatamente porque tinha uma dor ali, eu precisava de uma forma de resolver aquela dor e ninguém conseguia resolver. Então, hoje, inclusive, é uma coisa que eu prezo muito, é essa questão de você solucionar o problema do cliente. Então, a minha equipe que trabalha comigo, o nosso foco é exatamente nisso. Vamos entender o que o cliente está precisando e vamos resolver essa dor, né? Pensando que essa dor é minha. Então, a gente se coloca muito ali no lugar do cliente, né? Então, a gente se preocupa muito com a questão segurança, com a questão realmente de ter o resultado. Então, tudo isso é uma coisa que a gente preza muito, são valores que nós carregamos no dia a dia. Então, a minha dor, né, que é quando eu vejo que o meu cliente demorou a ser atendido. Isso me dói. Então, porque exatamente a gente surgiu dessa questão de ser bem atendido. Como eu vim de um país onde o atendimento é fantástico, eu quis trazer isso para cá e eu mantenho isso até hoje, né? Eu acredito que, ou seja, o medo de muitas empresas é só mais um software. Exatamente. É só mais um software. O cara só tá querendo me vender O medo, eu acho, dele. como empresário, eu penso assim, um dos medos nossos vai robotizar. Porque a gente quer botar os bots, né? Mas as pessoas odeiam falar com o robô. Você gosta de falar com o robô? Não. Ninguém gosta de falar com o robô. Ninguém gosta. E então, um dos medos que a gente tem é esse, né? Eu lembro que foi uma das nossas conversas, inclusive, quando a gente começou a implementar alguns bots dentro, né? Tanto o Atender Digital, que é o que a gente usa, quanto a parte de mensagens no WhatsApp. Um dos nossos medos era esse, assim, de eu vou tornar este processo desumanizado, vou perder clientes, vou perder oportunidades, porque a gente tinha esse medo de perder oportunidades e, na real, foi totalmente diferente. Assim, eu ganhei mais oportunidades, porque eu ganhava linha de produção ali, né? Fazia mais coisas ao mesmo tempo e a gente conseguia dedicar tempo para aquilo que realmente trazia retorno, que foi o que você falou. Quando você coloca um software para poder funcionar dentro da empresa, para resolver um problema, isso permite que você consiga ter tempo para pensar em coisas que antes o operacional não te permitia. Então, você tem tempo para evoluir uma área que você não estava evoluindo, tem tempo para você planejar algo que você não tinha tempo para planejar antes, porque a gente é ser humano, né? Nós temos os nossos limites alcançáveis ali. Então, se eu uso parte do meu tempo para fazer algo muito operacional que eu consiga automatizar, isso faz com que eu perca produtividade, crescimento e evolução de negócio. Então, o empresário ele tem que pensar muito sobre isso. Evolução de negócio. Eu preciso evoluir não só como empresa, mas como profissional também. Porque senão a gente fica estagnado ali dentro do negócio. Mas você falou um negócio que eu achei, que eu sempre falo isso. Pessoas como você, desenvolvedores, programadores, democratizaram esse tipo de tecnologia para todo tipo de empresa, né? Antigamente, a gente ficava muito preso, né, ali a grandes empresas que trabalhavam com sistemas. Então, a empresa, e para mim, a grande sacada do desenvolvimento é essa. Antes, a empresa tinha que se adequar ao software. Exatamente. Hoje, o software se adequa à empresa. Então, a gente não precisa tirar a nossa originalidade, aquilo que é diferencial dentro do nosso processo, para poder automatizar. E sem contar que era caríssimo. Uma implantação do TOTS que a gente fez uma vez... 450 mil. Aí você olha e fala assim, cara, isso está muito fora da realidade. Né? Para a gente ter um sistema que controla nossas contas, que ajuda a gente nas conferências, nos estoques da vida, vai pagar 450 mil. Isso tem o quê? Uns 10 anos atrás? Hein? Não tem 10 anos não, sabia? Acho que tem uns 6 anos. Tem uns 6 anos que a gente foi atrás. E aí você pensa, cara, hoje você consegue oferecer, nós temos hoje um aplicativo do Guará para agendamento de cortesia, para compra de ingressos, para a pessoa verificar o título dela, enfim, para poder até conversar com essa pessoa, botar notificações lá para ela. E a gente... nós pagamos 10% disso, né? Não precisou fazer, né? Foi o aplicativo que se adequou a gente.
E os desenvolvedores, eles promoveram essa democratização da tecnologia no mundo empresarial. Graças a vocês, a gente conseguiu ter esse tipo de democratização. Um exemplo disso aí que você está falando, inclusive foi uma solicitação que veio do condomínio que vocês moram, foi exatamente isso, que eles diziam, não, tá bacana a gente mandar o QR Code, mas eu preciso agora que eu determine qual o horário que a pessoa vai chegar em casa. Então, eu quero que o prestador de serviço ele esteja lá 3 horas da tarde. Se não for mais nem menos, ele não entra. Porque ele marcou horário. E como a gente já está com esse jeitinho brasileiro de chegar atrasado, e a maioria das pessoas não tem o tempo, né, para ficar aguardando, então isso é uma coisa que nós trouxemos para o aplicativo, que ajuda, inclusive, na questão da pessoa se policiar, dizer, eu vou chegar no horário para fazer esse atendimento. Né? Então, isso é uma coisa que a gente acabou criando de acordo com a demanda do cliente. Né? Exatamente. Então, o que você ia dizer, Daniel? Não, falando que assim, que não, literalmente não são todos, né? Acho que o Klaus, como desenvolvedor, ele sabe que é um percentual muito pouco dos desenvolvedores que tem essa visão olhada, né, com olhar para o cliente. Né? Então, tem uma maioria, né, 99% aí, acho que dos desenvolvedores, eles estão muito confortáveis fazendo o que eles já fazem, que é o quê? Atrás do computador, programando, recebendo demandas específicas e fazendo o trabalho deles. O que muda realmente é aquele 1% onde o Klaus está inserido ali. Né? Que é o quê? Ele escuta a necessidade do cliente, questiona o cliente para poder, né, não só mais saber da necessidade dele, mas assim, oferecer novos serviços e novas opções ali dentro do sistema, porque nem o cliente às vezes ele procura um desenvolvedor para resolver um problema específico. E você, com toda a sua visão, com tudo que você sabe que a tecnologia pode oferecer para aquele cliente, você vai, olha, mas e isso, né? E aí você vai criando uma solução que atende o cliente de uma maneira muito mais eficiente. Eu sempre falo que eu comecei como um garoto de programa, né? Mas hoje eu tenho uma visão bem diferente, porque a gente acaba trabalhando muito nessa questão de fazer análise do negócio. Sim. Então, o grande diferencial de qualquer software é se ele atender a sua regra de negócio. Então, eu passei de ser programador e passei a ser um analista de negócio. Então, hoje, basicamente, a minha função dentro da empresa é essa questão de eu chegar e fazer o estudo do seu negócio e dizer, olha, o nosso caminho é esse aqui. Com essas ferramentas, dessa forma, você vai conseguir ser atendido e vai resolver realmente a sua dor. E não só resolver, mas melhorar o seu, né? Exatamente. Melhorar realmente o serviço que ele presta para os clientes dele. Exatamente. Porque a nossa mente ela é limitada, porque a gente está no processo. Quem está no processo fica limitado à sua própria rotina. E aí, quando vem um cara de fora, igual você falou, hoje eu sou uma analista de empresas. Então, quando vem você e analisa e fala, olha, você me pediu isso, mas eu posso te dar isso, mais isso aqui, que vai ser mais... E é legal, porque uma coisa que as pessoas nunca falam sobre a evolução dos processos é que eles estão evoluindo o tempo todo. Então, na hora que você faz um aplicativo para uma empresa, você vira parte daquela empresa, porque toda hora a empresa pensa, mas e se a gente tirasse carteirinha por esse aplicativo? Porque hoje a gente começou a falar, e se a gente tirasse a carteirinha de sócio do Guará direto pelo aplicativo? Tem como? Mas só não dá até para fritar ovo com o aplicativo. Então, bota aí que a gente vai botar a carteirinha pelo aplicativo. E uma curiosidade que eu tenho é como funciona esse mundo de desenvolver, né? De programação. Vocês estão aqui, né, nos códigos da vida, mas obviamente hoje não é você sozinho que programa mais, né? Não. E aí vem uma pessoa atrás e fala, você tem que fazer por esse caminho. Como é que faz? Porque isso é uma curiosidade minha mesmo, real. Como é que eu entro na cabeça do programador para explicar para ele o que está dentro da minha cabeça? Como é que faz isso? Exatamente. É aí que a gente entra como analista, né? É você conseguir transformar o seu pensamento em algo lógico, em algo que o programador vai conseguir criar. Então, nosso maior desafio, inclusive lá atrás, eu acho que na época que vocês fizeram faculdade, era exatamente você trazer o real para o dia a dia, né? O real para a linguagem de software, linguagem de máquina. Então, quando você tem essa estrutura bem feita, de um estudo bem detalhado de o que você quer, se torna muito mais fácil do desenvolvedor. Então, eu sempre brinco que existem estilos de desenvolvedores, que é aquele que senta e desenvolve, que é aquele que cria. Então, são tipos diferentes. Então, todo projeto, todo software, você cria ali um escopo, você monta o escopo e você detalha o que vai ser feito ali dentro. A partir daí, a gente chega ao desenvolvedor em si, ao programador. Então,
tem programador que é aquele cara que quer sentar e ele não quer pensar. Ele quer, eu preciso desenvolver essa garrafinha de água. Ele vai sentar e fazer a garrafinha de água acontecer. E existe o outro tipo, que está aqui, peraí, mas o que eu posso melhorar nessa garrafinha de água? Né? E aí existe 2 tipos de trabalho nesse sentido. É o sentido do cara que vai simplesmente desenvolver o que você falou e vai ter aquele cara, que é o nosso caso, que vai dizer, não, eu acredito, isso você quer é essa garrafinha de água, mas eu acho que a gente pode melhorar. E você já pode vir com a água dentro. Então o nosso maior desafio como empresa de software é ter um escopo bem definido a partir do cliente, porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então a gente precisa instigar muito. Eu acho que você está fazendo isso comigo, né? Instigando a nossa curiosidade, instigando o que nós somos, o que você quer, para exatamente a gente chegar e dizer, não, o ponto que você precisa é isso. Então o programador em si, ele é o último cara a ser consultado sobre o que ele tem que fazer. Porque ele já precisa ali tem ferramentas específicas para isso. Me corrija se eu estiver errado, Cláudio, porque na época, faz tempo que eu parei de trabalhar com tecnologia, mas na época eu tinha acho que dá para dividir o programador, né, enfim, em 3 funções, que nem advogado, né, tem os especialistas, sim, né, sim. Acho que tem a engenheiro de software que faz justamente esse planejamento macro do que o software vai fazer, tem um programador específico que vai, né, dentro do que for divididas as tarefas pelo programador pelo engenheiro de software, ele vai programar e puramente programar. Sim. E depois tem a finalização, que vai ter tipo um revisor, que vai olhar aquilo ali e vai falar assim, isso aqui pode ficar mais eficiente, isso aqui pode tirar, isso aqui eu quero que refaça, isso aqui tá bom. Então acho que daria para dividir bem entre essas 3 funções, né? Quem planeja, quem executa e quem revisa o software. E assim, é a mesma profissão, mas com 3 olhares totalmente diferentes. É engraçado ele falando isso, que ele falou igualzinho programador. Não, mas é porque ele da veia. Mas é interessante, porque agora a gente tem o 4º nível, que é o uso, né? O dia a dia. Então, antes, se você perceber os softwares que são mais antigos, ele tem uma usabilidade muito ruim. E uma das maiores preocupações que nós temos hoje a gente sabe que o processo está bom, mas a gente precisa fazer algo que seja agradável ao usuário final. Né? Então, hoje a gente tem essa outra cadeia, que é o cara que vai estudar você e verificar a cor. Dá para ficar sendo usado o dia todo, o cara na frente do computador? Essa cor realmente é uma cor que traz alegria, que traz paz, que o cara vai estar focado. Então, tudo isso, hoje em dia, a gente precisa estudar para que o software saia do papel. É verdade. Parando para pensar, realmente, o que a gente programava antigamente eram telas agradáveis. Não, ela cumpria com a função. Funcional. Exatamente. Era funcional. E programação é a profissão do futuro? Eu digo futuro porque, quando a gente para pensar, o seu filho tem um de 8, outro de 4. Né? Se você virar para ele e falar assim, meu filho, você vai ser médico, meu filho, você vai ser advogado. Eu não enxergo mais a forma como eu fui criada, como eu fui desenvolvida dentro da minha escola, da escola que eu estudei. A gente era instigado a fazer as profissões, né, tradicionais, tinha que estudar para fazer vestibular. E programação, você não precisa fazer faculdade. Não tem ali, você vai chegar lá e falar assim, tem uma faculdade aqui, olha, programador. Não tem esse curso, não existe isso. Você tem as engenharias e tudo mais, mas você não tem um curso que vai te dizer, você tem que fazer assim, a codificação é essa, vou te ensinar. Não tem isso, não existe. No entanto, é uma profissão altamente cobiçada. Sim. Você que contrata, você deve falar assim, não, peraí, tem um programador sobrando aqui, peraí, dá aqui para mim. A gente lá em São Paulo, né, a gente visitou algumas grandes startups como a iFood, e lá eles têm 6.000 programadores trabalhando full time e batendo a dedo lá porque eles estão querendo mais programadores. Então, é uma profissão realmente cobiçada. Ainda mais no Pará, que tem uma escassez. Eu sei que tem essa escassez. Que eu estou tentando montar um desenvolvedor dentro da minha equipe. Então, eu sei que tem essa escassez. Eu enquadraria isso como profissão do futuro ou como uma profissão de real sucesso para o futuro? Porque se a gente for falar dos multibilionários que se destacaram no mundo empresarial, nenhum deles ali era médico, nenhum deles ali ocupava cadeira de direito, né? Pega o Mark Zuckerberg da vida, pega os criadores dos grandes canais de streams. Essas pessoas não eram
não tinham profissões tradicionais, né? Acho que eu acho que eu vou Não, eu tô Não, acho que eu vou jogando. ser do contra depois que que o Klaus falar, porque assim, depende do futuro que a gente está falando, né? Acho que existe uma necessidade muito grande de programadores no mundo todo, e até por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir bons programadores no Brasil, porque é uma das poucas funções que você consegue exercer ela em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem a amigos gente que tem um amigo que trabalham... trabalha para a Índia, né? Exatamente. Então, assim, e é muito difícil competir, né? Morando no Brasil, recebendo em real, e você vai poder trabalhar lá na empresa da Índia, enfim, Noruega, qualquer lugar do mundo, recebendo em dólar e euro. Então, como é que as empresas brasileiras vão poder competir? Eles têm que pagar muito, tem que valer muito a pena. E até talvez por isso que o iFood montou toda aquela estrutura que a gente viu lá em São Paulo, porque a gente foi visitar o iFood, um mundo. A realidade da maioria daquelas pessoas, eles não têm o tratamento e o conforto na casa deles, eles vão ter no trabalho. Então, realmente, eles só conseguem captar aquele tanto de pessoas para trabalhar ali, programadores, porque eles oferecem a experiência para o colaborador, coisa que uma empresa de fora não consegue oferecer. Mas eu acredito que a programação, né, a longo prazo, assim, não é a profissão do futuro. Acho que a profissão do futuro, não existe uma profissão do futuro, mas eu acho que uma coisa que você sempre vai conseguir trabalhar se você entender de pessoas, que no final das contas é sempre o ser humano que está na ponta. Então, né, você quer ganhar bem, quer ser bem sucedido, você precisa entender de tudo um pouco, mas seja muito bom com pessoas. Isso vai te colocar no outro patamar. Eu vejo da seguinte forma, a programação ela vai passar a ser uma disciplina. Sim. Meio que obrigatória, como o inglês, o português, a matemática, porque hoje é uma forma de comunicação, né? A codificação que é usada, diziam, né, na minha época, que a gente tinha que aprender inglês porque você iria se comunicar, né, em qualquer lugar no mundo falando inglês. Hoje você se comunica em qualquer lugar do mundo através dos códigos. Sim. É a linguagem unificada. Exatamente. Então, por exemplo, meu filho de 8 anos, ele faz programação já faz 1 ano e meio, né? Claro, pro nível dele. Então, eu estava um dia desse conversando com ele sobre variável. Ele disse, pai, mas isso é tão simples. Eu disse, tem pessoas que estão aí 5 anos na faculdade e ainda não sabem o que é isso. Mas é interessante, mas eu vejo dessa forma, onde todos, de uma certa forma, vão ter que entender um pouco mais do que é programar. Porque quando se fala em programação, todo mundo olha aquele filme do Matrix, aqueles códigos, mas, na verdade, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem um pouco de programação, né? Quando você vai ali calçar um sapato, você está programado para aquilo. Inconscientemente, você vai lá e faz. Então, isso é para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, meu filho, no início, ele estava com um pouco de dificuldade na escola e eu coloquei ele fazer programação. Começou a tirar de letra. Por quê? Eu peguei a programação, botei música... E isso ele começou a trabalhar de uma forma mais simples. Então, a escola passou a ser mais simples, porque ele viu que existem coisas mais complexas para ele estudar. E que existe padrão para tudo, Exatamente. né? Eu acho que a programação é muito isso, estabelecer padrão para as coisas. Eu acho que o colégio, né, enfim, o sistema de ensino, ele vem para desenvolver habilidades, né, nas pessoas. E eu concordo plenamente com o Cláudio. Assim, acho que a programação ela deveria, sim, fazer parte da grade curricular. E aí eu vou falar a minha experiência, porque quando as pessoas perguntaram, Daniel, você se formou em engenharia de computação e hoje você trabalha administrando empresa. Eu falei, sim, e foi maravilhoso. Por quê? Porque a faculdade me ensinou uma coisa, né? A faculdade de engenharia me ensinou uma coisa que eu nunca vi em outro curso, que é o quê? Resolver problemas, entender um contexto geral. Então, eu acho que a programação ela vem a descomplicar a resolução dos problemas, porque é isso que você faz na programação. Você vê um problema e você tem que responder esse problema de uma maneira lógica. E assim, quando você consegue resolver aquele problema, você não está criando outros. Está resolvendo aquele problema de uma maneira definitiva. Então, agradeço muito a minha faculdade pelo profissional que eu sou hoje, porque ele me formou muito bem nisso, a resolver problemas de uma maneira que eu não crie outros novos problemas. E a programação ela te ajuda muito numa coisa que é uma das dificuldades que nós temos hoje, que é foco. Sim. Você tem tanta informação que você fica perdido. Sim. E a programação ela te traz isso, porque você vai focar em uma coisa. E você sai do mundo geral, né, de um problema gigantesco. Não, peraí, a programação pensa da seguinte forma. Opa, eu preciso resolver primeiro esse, segundo esse, igual um Lego.
Então, quando você começa a olhar os seus problemas dessa forma, ele passa a ser mais simples, porque quando eu penso só de uma forma geral, eu não consigo resolver. Uma maneira emocional também, né? Exatamente. Então, eu vou quebrando aquele problema e diz, agora eu cheguei onde eu quero. Isso. Então, a vida se torna mais simples, né? Então, eu sempre falo, pessoal, quem estuda programação, todas as outras disciplinas passam a ser simples, porque para você ser um médico, tem uma lógica, você tem que cortar, tem que anestesiar, tem que fazer aquilo. Se você vai ler um livro, você é historiador, tem uma lógica, tá ali o cronograma feito. Se você vai estudar qualquer outra disciplina, sempre existe uma lógica, não é uma coisa do nada. Então, o grande desafio que nós temos não é só aprender a programação, mas é ser lógico, né? Então, às vezes, alguns colaboradores que vocês devem ter bastante lá, têm dificuldade porque, às vezes, eles têm dificuldade com lógica. Se eu pedir para colocar essa água aqui, mas se eu sei que essa água vai derramar aqui, logicamente eu não devo fazer isso, né? Então, são coisas simples do seu dia a dia que você aprendendo essa disciplina programação junto com a lógica, o seu dia a dia vai se tornar mais simples, porque você começa a antecipar o que pode acontecer muitas vezes. A minha mãe sempre me perguntou qual era a minha profissão. A minha mãe vira para mim e fala assim, minha filha, o que você faz mesmo? Porque as pessoas me perguntam, eu fico falando, então, a Nanda, sim, ela trabalha com vendas, ela ajuda as empresas, mas o que você faz? Eu agora acabei de achar a minha profissão, Daniel. Eu sou uma programadora de pessoas. Exatamente. Já que tudo é programação, então eu programo pessoas, né? Eu vou quebrando os pedacinhos ali do problema e vou explicando para ela, não, calma, né? O processo é esse, é o que a gente faz muito dentro da consultoria mesmo. Não, vamos lá, primeiro problema que a gente resolve, né? Vamos entender seus funcionários. Segundo problema, vamos entender suas finanças. Terceiro problema, vamos ver como é que você enxerga a tua empresa para a gente mostrar para as outras pessoas. E aí eu venho até com o tema final dessa nossa conversa, que é, e como é que eu vendo isso para as pessoas? Porque, honestamente, eu convivo com vocês, né? Estou convivendo agora com o Klaus, mas convivo com o Daniel há alguns anos. É uma mente difícil de se compreender, né? Então, eu falo isso porque a mente de vocês trabalha de uma forma diferente da mente dos nós, meros mortais aqui. E a gente tem que vender o que está aí. E como é que eu vendo aquilo que as pessoas não entendem? Eu tenho a minha opinião, mas eu vou passar a opinião. Então, pode até conversar, Welles. Eu deixo que o Welles ficou tão se absorvendo o que o pessoal estava falando que ficou só observando. Mas como é que eu vendo, Welles, aquilo que as pessoas não entendem? Aí foi uma coisa que o Klaus falou bastante, né? Ele vende a solução. Então, ele passa... Tem até perguntado o slogan, né, da Yuken. Ele fala sobre controle, ele fala sobre a automação do processo, e uma coisa que acho que a galera procura, o cara que está gerindo uma empresa, ou a pessoa que está à frente, é ter tempo. Seguindo todo esse passo, né, construindo essa organização dessa empresa, o cara passa a ter tempo para ver um problema que pode estar em outro setor, ele pode ter problema para a vida dele. No caso, o Klaus aí tem 2 filhos, eu também tenho 2 filhos. E quando a gente organiza, tipo, usa o ChatGPT, cara, tipo, tirava um dia para pensar sobre uma empresa. E aí, 30 minutos eu já matei um cronograma aqui, me deixou tempo para estudar outra coisa. Então, tipo, acho que a forma de vender, acho que é a resolução dos problemas e ter tempo para ela. Porque no final é ela que vai estar, vamos falar, comprando o serviço ou adquirindo um software no caso do Guará, o cara ter tempo para ele ter um tempo de diversão com a família dele. Vocês automatizem as empresas de vocês para vocês terem tempo de levar os filhos de vocês lá no Guará, por favor. Isso, entendeu? Então, tipo, acho que na hora de vender, eu acho que na conversa que a gente teve lá. Um dos grandes pontos, assim, infelizmente a gente vive uma sociedade, a nossa sociedade brasileira, um pouco complexa. Isso vem do mundo todo. Que é a questão de você não confiar muito nas pessoas por mais experiências, né? Então, isso é uma das coisas que nós mais nos preocupamos como empresa, né? A empresa que está com a gente ali, ela se sentir segura de que o software está ali para trazer segurança. Que pode acontecer, porventura, algo que não está dentro do padrão, pode, mas o software vem exatamente para minimizar isso, para tentar fazer o processo tornar tão simples que a pessoa diz, olha, não tem como ela fazer errado, né? Por exemplo, uma planilha do Excel, a pessoa pode ir ali, clicar, mudar a planilha e fazer algo diferente. Enquanto que o software planilha de Excel aceita qualquer coisa, desde que você coloque, né? Exatamente. E o software ele vem exatamente para pular essa etapa do erro do humano.
né? Porque muitas vezes não é porque eu quero errar, é porque eu tô ali, eu briguei com a minha esposa antes de sair de casa, tô com a cabeça a mil, o cara tá me ligando, estão fazendo outras coisas, eu vou lá e faço a coisa errada sem Digita um querer. zero a mais. Exatamente. E o nosso software vem exatamente para nos auxiliar nisso, Fala um né? pouquinho dos produtos que você tem lá, Klaus. Porque eu acho que conheço o do condomínio. eu acho que também eu ia perguntar quem é a Yuken, né? Não, conta aí pra gente um pouquinho. Tamo aí. Tá com fome, Daniel? Eu fiz minha parte, fiz meu dever antes de vir. Na verdade, a Yuken, ela já tem uma história, né? Ela surgiu lá como eu contei no início, surgiu a partir de uma empresa que eu estava vivendo. E depois de um tempo lá dentro da empresa, eu decidi sair e viver minha vida. E durante esse viver minha vida, começou pessoas, amigos, e Klaus, resolve um problema aqui, resolve uma coisa ali. E acabou que eu era um garoto de programa, né? Que teve que ter um CNPJ. Né? Então, foi isso que aconteceu durante o processo. Eu era uma garota que resolvia problemas que teve que ter um CNPJ. Exatamente. Então, com o processo, surgiu, né, com tecnologia durante um tempo, né, e agora a gente vem aí reformulando a marca, trazendo uma marca mais atualizada, que é a Yuken, né, que trouxe exatamente essa ideia de você pode mais, estando com a gente, né, e com isso surgiu algumas ideias, né, alguns produtos novos estão surgindo, por exemplo, esse do condomínio é um produto novo, nós temos força de venda, né, então hoje a nossa força de venda, você pode estar em qualquer lugar do mundo, sem internet, e você vai conseguir fazer sua venda, isso vai automaticamente sincronizar lá com o nosso servidor. E quando isso chega no nosso ERP, né, que é o sistema de gestão empresarial, você já vai ter ali acesso a todas as informações do cliente. Então, a partir daí, você já pode passar pelo financeiro, já vai poder emitir a nota, já vai poder verificar se ele tem limite ou não, entre outros processos que é do dia a dia empresarial. Então, esses são alguns dos nossos produtos, né? E nós temos também essa questão, se você quer criar algo novo, é possível através da nossa empresa, né? E um dos grandes desafios que nós temos, você estava falando no início, né? Como manter esse pessoal aqui. Por exemplo, eu diversas vezes fui convidado para ir fora. Então, fui para fora, morei fora, fui para o Rio Grande do Sul, passei um tempo lá, voltei. Gramado, né? Por quê? Eu sou apaixonado pela minha região. Então, eu quero ver a minha região crescer. Nossa, você falou isso aí, pra mim é um peso muito grande, tá? Desculpa até te interromper. Mas se ninguém fizer nada por aqui, Exatamente. a gente vai continuar atrasado. E existem valores e propósitos que superam os ganhos financeiros. Então, hoje, se eu fosse pesar a balança, seria muito melhor eu estar fora do Brasil, né? Mas eu decidi estar aqui, porque eu nasci e me criei aqui na nossa região, né, no Pará, e eu decidi que isso faz parte da minha vida, que eu quero ver os empreendedores daqui, os empresários daqui crescendo junto comigo. Eu quero tornar a nossa região, o Pará, Castanhal principalmente, como um centro de tecnologia, onde pessoas querem vir trabalhar conosco, fazer parte da nossa história. Porque são coisas que ninguém quer, né? Porque é muito mais fácil você ir para fora, é muito mais fácil eu ir para fora. Mas e aí? E o meu país? E a minha cidade? E o meu estado? Né? E o meu povo? Então, é como nós conversamos no início, a tecnologia é belíssima, é muito bom, ajuda bastante. Mas no final, eu quero abraçar meu filho, eu quero abraçar minha esposa, eu quero estar com a minha mãe. E isso são coisas que não têm preço, né? Então, a tecnologia, a Yuken, ela vem exatamente com essa pegada da gente transformar o tecnológico para algo mais humano, humanizado, porque o meu pensamento é quem trabalha comigo, quem está comigo, não só como cliente, mas como colaborador ou sócio, essa pessoa vai ter uma vida, ela vai ter tempo para ter uma vida de verdade. Então, nossos produtos são criados exatamente nesse sentido, no sentido de transformar sua gestão em algo mais simples e fazer com que isso fique claro na sua mente, onde você vai ter segurança, você vai ter simplicidade, praticidade e tempo para você curtir realmente a sua vida, que é o que a gente quer. Porque dinheiro sem tempo para gastar não adianta, né? Eu tinha um amigo que eu dizia, cara, vamos jogar golfe? Ele disse, cara, eu não tenho tempo. Eu disse, então para que tu quer dinheiro? Né? Então, é importante ter o valor? Sim, lógico. Mas se você não consegue gerir e criar esse tempo, não tem sentido. Então,
A YouCam, esse nome, inclusive, surgiu com esse intuito, né? De você pode mais. Com a YouCam, você pode ter mais tempo, você pode desenvolver o seu produto, você pode realmente crescer a sua empresa, você pode realmente fazer com que as coisas aconteçam no seu dia a dia, né? E isso sem grandes valores monetários investidos, né? Porque Exatamente. é um tabu que os empresários, a maioria deles tem, de que se eu tiver que criar um aplicativo para mim, se eu tiver que criar Vai uma custar muito solução caro. para mim, a minha empresa não vai poder pagar por isso. E não é real, né? Hoje estou dentro desse mundo e vejo que não. Você conseguiu democratizar muito isso. Exatamente. E você sabia, Daniel, que tinha uma empresa nesse nível em Castanhal? Não sabia. E até, assim, né, voltando você falou assim, como é que vende o que a gente não entende, A né? gente não entende. Acho que entendendo a dor do cliente, acho que é o que o Klaus faz muito bem na empresa dele, assim, você consegue oferecer o seu serviço de uma maneira adaptada. Você vai vender talvez o mesmo software para várias pessoas, mas você vai apresentar de uma maneira diferente, porque a dor de cada cliente é uma dor diferente. Tem gente que a maior dor está no controle de estoque. Aí você vai entender aquilo e vai apresentar o teu software, ou como assim, você faz o financeiro, você faz a venda, mas você também faz o controle de estoque, mas é lá que você vai focar porque você entendeu a dor do cliente, né? E tem pessoas que é o contrário, é o financeiro, meu Deus, eu não confio né, nas contas, enfim, né? Não confio na planilha, porque a planilha vai aceitar qualquer coisa. Então, olha, eu tenho um software aqui que você vai conseguir ter uma gestão financeira da tua empresa em tempo real, vai conseguir olhar pelo celular. Ele tem um programa enfim. de cobranças muito bom que eu já dei uma auditada. Que bom. Então é isso, é você vender o que você não entende, é porque a pessoa realmente não precisa entender Eu não preciso da entender programação. como, Você exatamente. precisa entender da dor da pessoa, entendeu? E aí é onde realmente poucos profissionais se diferenciam. E o nesse que é setor. legal que ele falou dos produtos é até o controle de pimenta do reino, né? Sim, a gente criou um controle específico para pimenta do reino. Do açaí. Do Veja aí, açaí. meus queridos. Deixa eu apresentar um amigo que perdeu um dinheiro aí. Hoje como é que funciona o nosso projeto? Nosso projeto eu tenho o que a gente chama de espinha dorsal, que é o nosso financeiro, né? E em cima disso a gente pode criar o famoso plugin, né? Ou seja, eu tenho algo que ninguém tem, meu produto é diferente, meu serviço é diferente, mas eu gostaria de automatizar isso, porque eu não tenho mais, estou crescendo, não consigo mais pôr ali no Excel. E a gente consegue chegar com essa solução, criar esse plugin e jogar dentro do nosso software, que já está preparado. Então, fica mais fácil da gente lidar. Então, como eu sempre trabalhei nessa questão da dor do cliente, quando eu criei essa versão do sistema, né, eu criei exatamente pensando nessa possibilidade de dizer, poxa, eu posso atender nichos diferentes, de formas diferentes, mas mantendo a base bem sólida. A base dele tem a base que serviria para qualquer coisa, que é a base de administrativo e financeiro. O que toda empresa precisa? Precisa disso aqui. Mas o meu negócio é de pimenta do reino, então vou adaptar essa partezinha para a pimenta do reino. O meu... eu tenho certeza, inclusive, Klaus, eu tenho que falar, porque tem 3 anos que a gente tenta implementar um sistema no Guará que eu estou querendo matar eles. Que o pessoal não esteja escutando isso. Não, mas que vocês estejam me escutando, gente. Vocês estejam me escutando, o sistema está passando. Você tem que resolver na sua vida lá. Mas os programadores em empresas como você... não é vender o que não entende. Talvez algumas pessoas... A gente, né, não consegue se comunicar da forma que deveria, mas não existe um ramo que seja mais solucionador do que o ramo de vocês. Exato. Então, vender solução é a coisa mais fácil que tem. Até para encerrar o nosso podcast, eu dar essa última premissa aí para todo mundo que estiver assistindo a gente. Eu não importa o que você vende. Não importa se o que você vende, o seu cliente não vai entender como é que programa, como é que faz. Não importa se o que você vende, para você faz, né, muito sentido, mas para aquela pessoa, como é que eu vou me comunicar com aquela pessoa? Se você vender solução, você vende para qualquer pessoa. Porque a grande sacada da venda se eu vendo solução, eu me comunico, eu enxergo a dor daquele cliente e entrego para ele a solução, é fácil de vender, né? Porque quando a gente tenta burocratizar demais, aí realmente o cliente não entende. Mas quando eu entrego para ele, olha, o seu problema é esse, tá bom. Ouça o seu cliente, né? O cliente compra pelas razões dele, ele não compra pelas nossas razões. Sim. Então, a gente ouve o cliente, entende o que ele precisa e aí entrega a solução. E talvez não tenha um ramo que entregue mais solução do que o ramo da tecnologia. Uma das coisas que a gente foca bastante, que eu acho importante a gente citar, é
a questão de treinamento, né? Aham. Que existe diversas tecnologias aí, mas você sabe usar realmente? Então, a gente foca muito nessa questão. Vamos ensinar o usuário a usar no dia a dia. Então, nós não somos uma empresa que eu fechei o sistema, eu passo 4 horas e dou tchau. Não, aqui a gente faz um treinamento contínuo de como funciona. E isso a gente mantém o tempo todo, né? Então, porque existem funções dentro do sistema que você usa uma vez por ano. Como que você vai saber disso? Você vai lembrar disso, né? Então, a nossa equipe está pronta exatamente para fazer esse trabalho contínuo de aprendizado, tanto por parte do cliente como pela nossa parte. Perfeito. E aí, o que vocês acharam dessa conversa, meus queridos? Eu achei magnífica, né? Porque pensando já na parte do cara que vai comprar, ele não precisa gastar muito para ele ter o controle do estoque, o controle financeiro. E pra mim, que vou cuidar dessa parte de divulgação, cara, a parte que eu até anotei aqui, ó. Eu vi que você tá anotando um monte de coisa desde a hora que você começou. Tô Desde a hora que o Klaus tudo. começou a falar, o Alisson começou a anotar tudo aí. É porque, tipo, a parte, quando falou da profissão, não existe a profissão do futuro. Eu acho que existe sim. Acho que a profissão que o cara consegue resolver o problema daquela área, ele vai ser o profissional do destaque ou que vai sair à frente. Então, acho que a sacada tá aí. O que eu posso vender? O que eu posso melhorar? O que eu posso resolver naquela área? É o foco do cliente, não foco no cliente. Isso aí. Exatamente. E aí, Daniel, o que você sentiu nesse primeiro podcast, meu querido? Primeiramente eu achei que ia ser mais doloroso. Achei que ia soar que nem uma caipora aqui, mas não, foi tão certo. Não, é muito legal porque, assim, poucas vezes a gente tem a oportunidade de conversar com profissionais, né, que tiveram a mesma formação, a mesma base e evoluíram de uma certa maneira, convergiram para o mesmo princípio de trabalho, né? Então, nós se formamos na parte de TI e hoje a gente entende que entender de pessoas é o que fez a gente chegar onde a gente chegou. E é a primeira vez que eu escuto isso de um profissional de TI. Da mesma foi área, muito né? legal porque eu me achava muito, falei assim, meu Deus, será que eu tô fazendo só eu. Porque isso é que realmente a minha profissão. Então, assim, foi muito legal poder participar aqui com o Klaus, com a Fernanda, com o Ellison. E para mim foi muito satisfatório, prazeroso, foi muito bom. Expande os horizontes, né? Sim. Expande os horizontes. Com certeza. Klaus, era o primeiro podcast? Primeiro, nossa, nem pareceu, né, meus queridos? Vocês perceberam? Eu calei, fiquei ouvindo, porque ele desenrolou aí de uma forma magnífica. Foi muito bom. Para mim, como eu disse, foi uma reunião. Não foi só um podcast, foi uma reunião que eu compartilhei para quem segue a gente aí. E para as pessoas que moram aqui em Castanhal, para as pessoas que moram na nossa região do Pará, nós temos profissionais de altíssimo gabarito aqui, que podem trazer e levar soluções para vocês. E o que a gente precisa, às vezes, é só, né, se informar e ir atrás também, que com certeza, para todo problema tem uma solução. Só não achamos o solucionador certo, e a gente tenta fazer isso. Só dar um recadinho aí para a galera que está se formando. Tá olhando para a câmera, né? já. A galera que Olha está se intimidade. formando. Pessoal, se vocês quiserem conhecer a YouCan, por favor, entre em contato com a gente. Né? É YUKEM, né? YouCan. Então, você que está aí se formando, que se formou, quer conhecer uma empresa de software, de desenvolvimento, que usa todos aqueles aparatos que você ouviu falar lá na faculdade, venha conhecer a gente, que é bem interessante, né? A gente tem também essa pegada, esse propósito de compartilhar conhecimento, né? Porque eu acho que através do compartilhar conhecimento, a gente vai realmente fazer com que a nossa região possa fluir e evoluir. Perfeito. Eu já captou aqui. Isso seleção, recrutamento e seleção. A gente falou que é difícil recrutar o pessoal da tecnologia, mas grandes oportunidades. Aqui no Pará, nós temos esse nível de empresa, esse nível de pessoas, e a gente tem que fortalecer cada vez mais. Para você que está assistindo, né, que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo, né, a plataforma entende que é um conteúdo interessante e ajuda a divulgar e ajuda a levar também essa desmistificação que nós fizemos aqui. A gente quebrou um tabu de achar que programação é uma coisa que não é acessível para nós, que somos paraenses, né, que não está aqui dentro do nosso meio, que a gente tem que procurar profissionais de fora para poder conseguir achar soluções para os nossos negócios aqui dentro. Então, não precisa ir para profissionais de fora. Vocês têm isso aqui. E também abrimos a mente aí sobre como vender,
coisas que a gente não entende, né? Eu não entendo, mas estou aqui me propondo e estou vendendo para vocês, estou mostrando para vocês que nós temos aqui em Castanhal a YouCam, que ela resolve o seu problema, né? E para mim foi um prazerzaço ter vocês aqui, Dani, Klaus.